Buenas, eu sou Alexandre Cuba e agora divido com vocês o Arteculando, um podcast que transforma a cultura em conversa. Vamos à nossa agenda cultural da semana. Solta aí, Gabriel! Bora começar! Hoje teremos a companhia de uma convidada ilustre do Teatro de São Paulo, Priscila Rosa. Ela que é atriz, apresentadora e arte educadora formada pelo Teatro da PUC de São Paulo, mais conhecido como Tuca, além de diversos cursos e instituições como SP Escola de Teatro, Globe Institute e Brapa Escola de Atores. Foi integrante do grupo Trapo por 8 anos, tendo participado da montagem e circulação de diversos espetáculos, dentre eles Senhora Sertão Menina, O Banquete no Éden e o monólogo Eu, Chica. Atualmente integra o elenco do coletivo Projeto Crioulos, no qual participa de 2 peças, Vida Bandida e Mitologia Tropical. Mulher preta, mãe solo e periférica que segue numa constante inquietação artística e na busca de cada vez mais espaço no mercado. Seja muito bem-vinda ao Articulando, querida Priscila Rosa. Muitíssimo obrigada. É uma felicidade, quero agradecer o convite. Fiquei bastante honrada e vamos aí, bora articular. Vamos articular, é isso. A gente que está honrado com a sua presença por aqui. Fico muito envaidecido porque conheço o seu trabalho artístico. Você, enquanto atriz, é incrível. Deixou inúmeras boas e, sei lá, as melhores impressões possíveis para quem te viu atuando. Priscila, vamos começar lá de trás. Quais foram suas primeiras referências artísticas na infância? Conta pra gente. Ah, que pergunta difícil, né? Faz tanto tempo. Faz nada. Na verdade, assim, eu acho que o meu primeiro contato, acho que a minha grande referência artística vem da música, assim, né? Eu cresci num lar onde se ouvia, se consumia muita música, né? Muito mais por parte do meu pai. Então, eu sempre vivia cantarolando para lá e para cá, ouvindo muita coisa. Então, eu acredito que tenha sido o meu primeiro contato, assim, né? Eu cresci no interior, sou nascida aqui, mas eu cresci numa cidade chamada Rio Claro, no interior, e as escolas, lá estava comentando até com uma amiga esses dias, eu acho que a educação, pelo menos na época, era um pouco diferente, assim, a gente tinha um pouco mais de incentivo a algumas atividades artísticas e tal, então eu tive esse privilégio, digamos assim, né? Então, a gente tinha passeios na escola que a gente ia ao teatro, né? O teatro vinha até a gente muitas vezes, coisa que eu acho que hoje em dia acontece um pouco menos, né? Infelizmente. Então, acho que foi, assim, mais pela música, filmes também, né? O cinema. Eu sempre amei assistir filmes, então acho que veio um pouco daí, assim. Caramba, você falou isso. A música sempre é onde começa a fisgar ali, né? E essa questão que você falou das escolas aí é importante. Você acha que isso é um fator aí que tem diferenciado essa geração da nossa geração ali, porque a gente tinha mais proximidade com a arte nas escolas? Total, eu acho que é um trabalho que tinha que ser feito ali na base, né? Na educação. Uhum. Logo na primeira infância, junto com a alfabetização, esse estímulo às atividades artísticas, né? Tanto ao fazer quanto
ao consumo, né, dessas atividades. Porque a gente nasce artista, né? Toda Sim. criança é uma artista, né? Dizem, né, tem essa máxima de que todo artista é uma criança que não desistiu. Porque é isso, a gente nasce com a arte na gente e aos poucos a gente vai se podando, né, conforme cresce. Socialmente, para caber socialmente, a gente acaba se podando, né? Agora você falou uma coisa que parece óbvia, nunca refleti profundamente sobre isso, mas a arte e a criança, essa ligação tem a ver com a falta de medo de errar, né? A criança não tem medo de errar, né? E a arte, de alguma forma, ela tem um pouco disso. E você tem que ter isso, né? De coragem, né? De coragem de se expor, de se expressar. E a criança, ela tá em constante exposição, né? Exposição, exploração. Exploração. Exatamente. Que Concordo legal. total, é isso. Ser artista é se jogar do precipício a cada peça, Não ter cada receio, cena, né? cada nova música que você vai colocar no mundo, né? É isso, dar a cara a Que tapa. legal, parece bobo isso, mas você tem que sempre revisitar isso, porque senão quando a gente cresce, a gente começa a ter várias regrinhas, né? E aí de mercado e não sei o que e tal. Mas a arte em si, em algum momento, em alguma parte dela, ela tem que perder isso, ela tem que preservar aquela infância, aquela coisa sem medo, de se jogar e ter coragem e tal, né? Acho que é por aí, né? Total, total. Concordo muito, acho que é isso, assim, ajuda a gente a adultecer melhor, a adultecer sem matar a nossa criança, Sim, né? exato. Pelo contrário, a gente pode dar vazão a ela. Olha que legal, nunca tinha pensado sobre isso. Você que se formou no Tuca e compôs sua trajetória acadêmica com diversos cursos, né, complementares e tal, dentro do setor, como essas formações moldaram a sua visão de teatro, Pri? Cara, eu acho que o que eu mais ganhei com isso foi a variedade mesmo, assim, né? A diversidade. E isso agregou demais, assim, na minha formação, né? Eu passei por inúmeros espaços, inúmeros mestres, e isso me fez ter uma visão ampla, assim, né? Do fazer teatral, da arte, né? Como um todo, assim, de forma geral. E poder explorar N linguagens. Então, eu o Tuca, apesar de ser um curso técnico, né, tinha uma estrutura e uma visão um pouco mais acadêmica, pela própria proposta, né, tecnicista ali. E aí, a primeira oficina de teatro que eu fiz quando eu voltei para São Paulo, já uma jovem adulta, eu passei pelos sátiros, por exemplo, né? Então, são linguagens completamente diferentes, assim, né? Que muito mais voltado para o experimental, né? Então, eu acho que o que eu mais ganhei com isso, né? Por passar em diversos espaços, foi mesmo ter uma visão mais ampla da minha arte. Talvez mais profissional também? Ou não? Também. De alguma forma, também, né? De alguma medida. E aí poder entender com qual tipo de fazer teatral eu me identificava mais, assim, né? Porque é uma discussão também, né? Que eu, inclusive, estava tendo recentemente num grupo de pessoas. De que, sim, a gente pode fazer tudo. A gente pode experimentar tudo. Inclusive, eu acho que a gente deve experimentar o máximo de coisas possíveis. Mas tem coisa que a gente funciona melhor. Sabe aquela coisa que a gente faz e, putz, encaixou como uma luva? Acho que eu nasci para isso. É esse meu teatro, é essa minha música, é essa minha vertente. Então, eu acho que foi importante nesses aspectos. Legal. O artista, ele tem que se achar e não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa... Porque um justamente processo. por isso, né? Porque você vai experimentando um monte de coisa e o autoconhecimento ali, ele vai se justificando e se ajustando, né? Ao longo do período que você vai atuando e vai exercendo a sua função. Exato, e a gente também vai se transformando ao longo desse processo. Né? Então, às vezes, uma coisa que ali pra gente fazia muito sentido, fez muito sentido durante muito tempo, conforme a gente vai envelhecendo e passando por experiências, a gente vai trilhando outros caminhos, né? É verdade. O que você aprendeu nos 8 anos de Grupo Trapo? O que você carrega até hoje? Caramba, quantas horas a gente tem? Nossa. Resume. Eu digo que foi a minha morada artística, né, por muitos anos. E assim que eu terminei o Tuca, eu já entrei no Trapo. E
muito jovem, impetuosa, cheia de curiosidade, cheia de vontade, ainda essa coisa da criança, né, que a gente falou há pouco, de querer se descobrir, de se experimentar. Foi um prato cheio para mim, porque o Trapo é um grupo de investigação e tem uma vertente muito do teatro físico, né? E aí, as minhas aulas preferidas no Tuca eram as aulas de corpo. Então, assim, foi um prato cheio, realmente. E eu me deleitei, assim, o grande aprendizado, acho que para resumir, assim, foi acho que eu posso elencar dois, assim. Olhar para o teatro de uma forma muito profissional, no Trapo, né, que é regido aí pelo Muriel Vitória, que é diretor, escreve as peças e tudo mais. Ele tem essa postura muito profissional, né, diante do trabalho, diante do teatro. E isso, às vezes, eu sinto que falta um pouco. A gente é uma classe meio desorganizada, né, em diversos aspectos. Então, tinha essa questão da pontualidade, né, nos ensaios, nas apresentações, de pesquisa, né, cada um ali com a sua pesquisa. Ele dava muita autonomia para os atores, mas a gente era sempre estimulado, orientado, então cada um tinha sua pesquisa individual e depois ia para o coletivo. Então, isso me deu uma visão muito séria da coisa, né? Que é algo que eu levo comigo, assim, para onde eu vou, né? Eu sou muito séria no meu trabalho, assim. Eu brinco, sou descontraída, não sei o quê, mas eu levo muito a sério meu trabalho. Tem que ser, então, né, essa Pri? postura profissional, eu acho que foi um grande aprendizado. E a questão da identidade, assim, né? Eu acho que ali eu fui construindo o meu jeito de fazer a coisa. O jeito Priscila de interpretar, de compor um personagem, de pesquisar. Os processos que envolvem isso, né? Sim, e aí ao longo de cada processo você vai se descobrindo, né, enquanto atriz, enquanto artista, o quanto como você funciona diante de cada ferramenta que é dada e tudo mais, e nos seus resultados, né? Isso vai aparecendo nos nossos resultados, nas personagens. Então, acho que foi mesmo assim a criação de uma assinatura artística, sabe? Entendi. Acho que para elencar, para resumir, eu elenco essas duas coisas. Sim, não, legal. É importante passar por isso, porque é uma forma até de crescimento, né? Enquanto pessoa e enquanto profissional, né? A gente tem que achar um caminho para evoluir, né, Pri? Acho que é por aí. Senhora Sertão, menina, o que essa peça representou para você como atriz e mulher? Nossa, então, Senhora Sertão, menina, eu sempre cito, quando eu falo do Grupo Trapo, porque foi o primeiro espetáculo de uma trilogia que falava sobre... o Trapo tem uma investigação sobre cultura popular, religiosidade, e Senhora Sertão Menina é o primeiro de 3 espetáculos que investigam essa temática da religiosidade, da cultura popular, mas muito voltada para o feminino. E éramos em 3 atrizes, né, no início, até esse momento. E, cara, foi um momento muito bonito para nós 3, assim, né? Claro que os meninos tiveram ali um papel fundamental, né? A gente foi, assim, durante, sei lá, uns 5 anos com praticamente a mesma formação. E aí, essa trilogia foi composta por essa mesma formação. Mas nós, meninas, estávamos ali muito unidas, né? Foi uma pesquisa que nos aproximou demais, assim. E também aconteceu num momento muito especial, que foi quando eu me tornei mãe. Tá. E aí, a cerejinha do bolo. Pois e aí tá tratando, né, do feminino nesse lugar sagrado mesmo. Nesse momento da minha vida, cara, foi uma... Nossa, um encaixe perfeito, né? Foi. Nossa, foi muito incrível, assim. E um momento mesmo de crescimento para nós 3, para as atrizes que compunham um elenco ali naquela época. Quem que era? Você? Marília Pacheco e Marília Vitória. Tá. E... Ai, nossa... É difícil de colocar em palavras, assim, sabe? De sentar e elaborar, porque é tanta coisa, mas foi, assim, extremamente especial.
E eu guardo com muito carinho. Que legal, muito bom. Ô, Pri, olhando para a sua trajetória, né, que é incrível, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de curtas e diretas. É aquele quadro com perguntas rápidas e respostas rápidas, né? Quase que um bate-bola sobre o seu trabalho. E aí pode ser numa palavra ali, mas assim, cara, Priscila Rosa, nos dias de hoje, uma palavra que define a sua relação com o palco. Ai, plenitude. Me sinto plena. Olha que legal, deve ser incrível. É aquela hora que você você se arrepia e faz arrepiar, né? Porque você tá inteira ali, né? Exato, acho que presença também definiria bem. Que legal. Uma peça que te transformou como espectadora. Como espectadora. Vou citar, é difícil, hein, também essa, mas vou citar a Luiz Antônio e Gabriela, da Mungunzá, que tá voltando, né? Voltou agora e foi bem transformador em vários lugares. Assim. É mesmo. Um desafio que virou aprendizado. Um desafio que virou aprendizado. Substituir pessoas. Isso acontece bastante, né? Todo, né? E você dá conta de um recado que a princípio não era para você, assim, eu acho que é um grande desafio. Isso é legal, hein? De estar no fogo ali, né? Mas faz a gente crescer muito, assim. Olha, bem pensado, legal. Uma inspiração fora do teatro. Você tinha falado da música, né? Fala uma inspiração fora do teatro. Fora do teatro? Vou citar uma cantora que eu ouço bastante, Lué de Luna. Ah, legal. Muito bom. Aliás, você fez uma peça, a gente teve um trabalho junto, aí você fez uma peça da Elza. Poderia falar sobre ela também, Elza Soares. Eu tava imaginando que é por ali, mas acho que tá bem representada. Mas eu acabei citando uma contemporânea minha, mas com certeza a Elza é uma referência ainda. Um sonho que ainda te move? Cinema. Cinema? Sério? Que legal. Você já fez cinema? Olha, fiz coisinhas, né? Que pra mim são obras grandiosas e tal, mas tenho muita vontade de fazer mais, né? Uhum. Como eu disse há pouco, acho que a gente pode fazer tudo, mas também tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, né? Sim. Então, por exemplo, né? Durante muito tempo da minha vida, a maior parte da minha vida, eu só fiz teatro. Foi com a pandemia que eu comecei a fazer audiovisual. E aí, coisinhas assim, né? Publicidade, institucionais, trabalho aqui, outro trabalho muito como apresentadora. E de cinema tenho feito coisas muito pequenas, que um elenco de apoio, uma participaçãozinha em alguma coisa, tá construindo, né, Pri? Exato, é isso. A gente vai galgando o nosso espaço, mas eu tenho muita vontade de estar sabe, de pegar um personagem bacana numa série, num filme mesmo. Pô, ia ser legal, ia adorar te ver. Né? Vamos aí. Estamos trabalhando para isso. Articulando um espaço criado para aproximar mundos, ideias e pessoas através da cultura. Diretamente dos estúdios da DRK e do canal do YouTube da Alvarenga TV. Um podcast cheio de dicas, agenda cultural, visões de mercado, compreensão da cultura independente dos nossos entrevistados, como mostra o nosso quadro Você Viu Essa? Solta aí, Gabriel, você viu essa? Todo artista precisa disso. Assim como precisa de espaço para ensaiar. Exatamente, é o que você estava falando. Precisa de recurso também para poder, a pessoa quer criar o seu repertório, ela precisa de um espaço para ela poder criar, um espaço para poder suas criações. Como você cria uma estética, pensa em estética para o seu trabalho se você não tem um espaço nem para ensaiar, nem para gravar, né? Como se a gente discute estética dos trabalhos periféricos se a gente não consegue olhar para isso. E mais, né? Precisa pagar os boletos, né? É isso, assim, o ideal seria a gente ter um recurso para as pessoas poderem construir ali, montar conceber seus trabalhos artísticos, não só também receber pela apresentação artística, mas também para conceber mesmo. Sim. Né, para poder criar. Isso traz uma qualidade, assim, né, porque aí você consegue só
escalar a pessoa se ela consegue conseguir pensar esteticamente o show dela, conseguir pensar num cenário, numa luz, numa apresentação. Porque é isso que você vai trazendo, né? Acho que tem que dar essas condições. Querida Priscila, na peça Eu, Chica, que tive a honra e o prazer de assistir e participar enquanto produtor cultural com a direção e concepção do grande Muriel Vitória, que você comentou, conte-nos um pouco como foi o processo de criação e a tarefa de sustentar um monólogo tão intenso como aquele. Ai, nossa, outro trabalho que, assim, mora no meu coração. Eu, Chica, conta de uma forma não linear, né, a biografia de Chica da Silva, uma grande figura emblemática, que está sempre presente na minha vida, né, porque a última peça que eu fiz no outro grupo, que é o Crioulos, também tem uma Chica da Silva, feita por uma outra atriz, mas nesse processo específico de Eu, Chica, como eu disse, a biografia não linear também cruza com momentos da minha vida, né? Então, eu contribuí na dramaturgia também, por isso o nome Eu, Chica. Ai, que legal! E, foi incrível, assim, foi um processo realmente muito transformador, enquanto mulher, enquanto atriz, rever, né, rever um momento do nosso país, né, da história do nosso país, através dessa figura, que foi Chica da Silva, um crescimento absurdo, assim, um aprendizado também gigantesco. E, nossa, direto, Muriel e eu manifestamos aí o nosso desejo de voltar. É um trabalho que a gente ama de paixão fazer, fomos muito felizes. Acho que a gente fez umas 3 temporadas. Tivemos, né, no momento onde você assistiu, que foi, inclusive, a responsável, né, por levar a gente para aquele espaço. Então, fomos muito felizes em todas as ocasiões, durante todo o processo com Chica. Claro que, né, é um processo que, como eu disse, a gente vai cruzando momentos da minha vida com a da personagem, então nem sempre foi confortável. Uhum. Mas é aí que está o crescimento mesmo, Sim. né? E, eu sou muito privilegiada, assim, fui muito privilegiada por poder fazer essa personagem. Me perguntaram outro dia, assim, que personagem você sonha em fazer? E aí eu tive uma dificuldade muito grande de responder, porque eu falei, cara, eu fiz Chica da Silva. Ali, né, agora Cara, a régua já foi lá pra cima. é né? muito incrível, assim, ter feito, sabe? Essa personagem que vira e mexe, o Brasil, o grande público, se debruça novamente sobre a história dela, né? Ela vai ser tema de samba enredo, Sim. né? No próximo carnaval. Então, é uma personagem, assim, atualíssima. Potente demais. E faz a gente se debruçar, refletir sobre a nossa história enquanto Brasil, né? Então... É uma história incrível, né? Pô, Sim. e a fotografia que você, pelo menos a que eu participei ali na Casa de Cultura Manuel Mendonça, né? Se eu não me engano, foi lá. A fotografia, a estética que vocês propuseram ali, incrível, um trabalho marcante. Sabe aquela coisa, você fecha o olho, você vê a foto, você vê o momento, você tinha o lance das luzes, né? Enfim, é um trabalho genial e se tiver oportunidade, a gente vamos fazer de novo esse negócio aí, porque bora. É muito bom, muito bom. Alô, Muriel Vitória! Né? Cutucar o Muriel. Não, e aí você comentou sobre essa questão de fazer monólogo, né? É muito doido, porque assim, foi um trabalho muito íntimo, né? O tempo todo Muriel e eu ali. Mas é isso, tem um momento que ou você segura o reggae, ou você segura o reggae, né? Tá contigo, né? Exato, mas foi uma experiência incrível, assim. Tanto que depois eu amei a experiência, tanto que depois eu fui... aí já um trabalho independente, né? Eu por eu mesma. Fazer o trabalho sobre a Elsa, né? Que também é algo que eu tenho muita vontade de retomar. Mas é isso, né? A vida vai seguindo caminhos e a gente tem que respeitar também o nosso próprio fluxo, o nosso próprio tempo. Acho que ainda não é o momento. Mas assim, ele já nasceu, né? Sim, então, o mais tá importante lá, né? é isso, tá lá. De repente tiver que acessar, você vai lá, acessa e fala, bom, vamos colocar sim. agora, né? Então acho que isso é importante, né? Já no espetáculo Mitologia Tropical,
Fala um pouco sobre sua personagem, o que te inspira nessa peça e como ela dialoga com a realidade brasileira. Vamos falar de mitologia. Venho de um final de semana de mitologia tropical, né? A gente estreou no ano passado, em novembro. Fizemos uma temporada um pouquinho maior no Teatro Alfredo Mesquita. E depois circulamos por alguns céus, né? Fizemos norte, sul, leste, oeste. E aí deu uma parada, né? Final do ano e tudo mais. Aí a gente retomou só agora, em junho. Fizemos só um final de semana no Teatro Flávio Império. Mas também estamos loucos para rodar mais com a peça, né? Para circular, ocupar espaços, porque essa peça, a partir da mitologia brasileira, né? De figuras lendárias, de mitos do nosso país, a gente questiona a sociedade atual, como as coisas estão postas no nosso país. Então, por exemplo, eu vou acabar dando alguns spoilers aqui, né? Não tem muito jeito. Mas, por exemplo, a gente usa a figura do Curupira para questionar, que é o guardião das florestas e tudo mais. E a gente coloca esse Curupira na figura de um motoboy que faz entrega por aplicativo. Nossa, você precisa assistir, hein? Tem que assistir. Nossa, e aí ele questiona os direitos, né? Ele traz alguns dados alarmantes sobre essa classe que, infelizmente, é muito invisibilizada, né? Mas eles têm uma luta aí muito grande, né? E tem um papel essencial na nossa sociedade hoje, assim, né? Enfim, e a minha personagem... Eu faço vários personagens na peça. E uma das personagens que eu faço é uma mãe que teve seu filho morto na tragédia de Paraisópolis, o massacre de Paraisópolis. A gente fala desse momento da nossa história na peça. E o mais incrível, assim, foi um presente muito grande também de fazer esse personagem, é que eu acabei me aproximando do movimento Os 9 que Perdemos, que é a luta das famílias que tiveram seus filhos, que perderam seus filhos, né, nesse massacre de Paraisópolis, que é uma história que até hoje não foi resolvida, né? Tá em trâmite judicial, então quem puder, quem tiver interesse de acompanhar, procura lá Os 9 que Perdemos, para acompanhar essa luta, apoiar as famílias. Mas é isso, ela é uma peça extremamente atual, que trata, que usa momentos históricos e figuras históricas, né, fala do nosso folclore, para questionar alguns momentos da nossa história atual. Fazer uma analogia ali, exato, né? E a gente mescla isso, passado, futuro, criaturas míticas e reais, no mesmo espaço para questionar algumas estruturas que a gente se depara aí atualmente. Bem interessante, hein? De autoria de quem? Caio D'Aguilar, que é autor e diretor. Que legal, parabéns. Sigam lá, @Projeto Crioulos, para ficar por dentro, porque logo mais a gente está de volta. Muito bom, fiquei interessadíssimo em assistir. Pri, falando sobre identidade e resistência, né? Qual que é o peso e a potência de ser mulher preta periférica no teatro brasileiro? Nossa, toneladas, né? Toneladas, né? Imaginei. É uma responsa, assim, e Não é um lugar fácil, né, Pri? Não é um lugar fácil, mas, assim, se eu tivesse que voltar 1000 vezes, uma mulher preta, periférica das artes, eu voltaria 1000 vezes. Em várias vidas. Em várias vidas. Porque é isso, assim, é uma luta constante de ocupar espaços, de se fazer presente, lutando contra uma invisibilização, contra a invalidação, contra toda uma estrutura que está posta aí, exatamente para a gente, às vezes, desistir, sabe? A impressão que eu tenho é isso, assim, que as estruturas, elas estão aí para que a gente desista mesmo, né? Porque quanto... parece que a gente sobe um degrau, eles aumentam a escada, né? Sim. Mas eu acho que é extremamente importante, né, a minha presença e a das minhas nesses espaços, e a gente se fortalecer individual e coletivamente, para que a gente possa, né, democratizar cada vez mais, não só o teatro, mas as artes de maneira geral, a cultura, né, para que a gente possa ampliar acessos para as nossas, para os nossos,
descentralizar as coisas. Eu sinto que é tudo muito ainda para uma parcela, para um território, né? Eu vi, nem faz tanto tempo assim, um dado falando sobre as leis de incentivo, né? Uhum. Por bairros em São Paulo, assim, por regiões. Então, assim, eu sou periférica da Zona Sul, mas a gente tem periferia nos 4 cantos da cidade. Uhum. E mulheres pretas, artistas nos 4 cantos da cidade. Então, ver esse dado, assim, só afirmou que a gente já sente, já vive no dia a dia, né? Do quanto as coisas são centralizadas ainda nas mãos das mesmas pessoas, né? Que não se parecem comigo. Sim. Então, que não representa a gente. Que não nos representam, na maioria das vezes, assim. Então, eu reconheço que, assim, a minha figura, ela tem esse poder, né? Da representatividade, entre outras coisas, assim, né? Então, é um peso, é uma responsa, mas, assim, a gente bate no peito, segue em frente, porque se eu tô aqui hoje é porque muitas antes de mim vieram, assim, né? Então, eu tenho que honrar esse lugar que eu ocupo e tentar ocupar cada vez mais, e você né? se reconhece Estar mesmo presente. nessa linha de frente, né? Porque é isso, né? Sim, Tem né? que Não tem como negar Não tem esse como lugar. negar, né? E isso aí passa a ser referência, né? Você tem que pensar que você passa a ser referência, né? Isso que é legal, Sim, né? Tem a responsabilidade, mas falar, vou em frente porque eu quero que sei lá, a nova geração me veja ali, me reconheça e se reconheça através do meu trabalho, né? Sim. Acho que é por aí, né? Caros patrocinadores, entrem em contato conosco e faça parte desta liga cultural. Sabe por quê? Porque a arte dá trabalho. Dá assim, porque dá trabalho para todo mundo. Essa é a ideia, né? É isso que a gente quer, né? Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Em meio a tantas dificuldades evidentes e aquelas não perceptíveis, né? Porque a gente tá falando disso aí. Tem aquelas que são claras, né? Tem um monstro invisível ali dificultando o nosso rolê, né? E tem aquela que é descarado, né? Que você não dá oportunidade, você fala, porra. Enfim, para quem está de fora, conta pra gente de que forma a maternidade solo influencia a sua arte e a sua força no palco. Porque você sai do palco ali e tem a vida que segue, né? Você tem todo aquele trabalho ali e tal. Como é que você vê isso? Olha, é até difícil de mensurar, assim, mas acho que para tudo na vida, depois que eu me tornei mãe, eu me sinto, assim, meio imparável. Olha que legal. É muito louco, assim, porque ao mesmo tempo que a maternidade me fragilizou em vários aspectos, assim, ela também me fortaleceu absurdamente em tantos outros, né? Mas, assim, eu acho que é um eterno malabarismo, né? A gente tá sempre mantendo muitos pratinhos ali no ar. E acredito que os aprendizados que a maternidade, principalmente maternar solo, me trouxeram, assim, agregam ainda mais, assim, no meu fazer artístico, assim, né? A gente tem outro olhar para diversas questões, assim. Eu também faço teatro infantil. Isso também é uma questão, assim, que me acendeu pós-maternidade, né? A arte para a infância também, né? De ter um olhar, de trazer consciência, de valorizar, de empoderar, de dar voz e a escuta, assim, acho que a questão da escuta com as crianças e adolescentes, né? Até porque eu também sou educadora, além de fazer teatro infantil também sou educadora. Acho que isso são coisas que a maternidade me trouxe, assim, de uma forma mais latente. Sempre esteve aqui comigo, né? Mas a maternidade reforçou, eu acho, esse aspecto em mim, assim. E é um desafio, né? Porque a gente sabe que é um mercado, como qualquer outro,
Não como qualquer outro, né? Mas também é um mercado, no sentido de, né? Sim. Eu tô aqui, eu trabalho, eu também vendo as minhas horas de trabalho, o meu Sim. tempo, né? Sim. E, para além disso, eu preciso administrar esse meu tempo para o maternar, né? Para o sustento do meu filho, assim, né? Da minha família, que somos nós dois. Então, é muito doido, porque, assim, é isso. Eu acho que me fortaleceu nesse lugar do... Eu não tenho um plano B, né? O sustento da minha família, que somos meu filho e eu, provém da arte, provém do meu fazer artístico. Caramba. Então, ou isso aqui dá certo, ou isso aqui dá certo, sabe? E assim, a gente tem uma parceria muito grande, meu filho e eu, que agora já é um adolescente, praticamente, né? E é muito gostoso ver o quanto ele me admira, assim, Olha, sabe? que legal. Ele entende muito, assim, né? As dificuldades, ele me incentiva muito. Eu tenho Olha, que um fã, bacana. assim, né? Então, isso é uma delícia. Recompensa qualquer dificuldade, eu acho. Mas esse lance que você falou, o tem que dar certo, ele já deu certo, mas ele tem que continuar, né? Essa continuidade que é a parte difícil, né, Pri? Exatamente, essa que é a questão, assim, porque é uma área instável pra caramba, né? Então, às vezes a gente emenda um trabalho atrás do outro, só que quando a gente está nessa fase, né, de tá um trabalho atrás do outro e tudo mais, a gente já se prepara psicologicamente, porque a gente sabe que vai ter uma fase onde os Sim. trabalhos diminuem, a Sim. frequência diminui, né? E aí a receita automaticamente diminui também. Então, a gente precisa ter um controle muito grande, assim, psicológico, financeiro, um preparo. Né? Para lidar com esses altos e baixos, assim, da nossa carreira, né? Então, é isso que você disse. Deu certo, mas é uma questão de constância, né? O fato de estar na minha área, eu acho que já é uma grande vitória, né? Continuar, de permanecer. Porque eu passei por muitas pessoas, assim, muitas pessoas passaram pela minha vida, muitos artistas incríveis que hoje estão em outras áreas. Porque é isso, assim, é você bancar uma coisa que assim, todo dia é um recomeço, é sempre um recomeço. Beleza, fizemos esse trabalho, deu super certo, agora vamos. É um edital, né, que você tem que disputar com trocentas milhares outras de pessoas, companhias, outras pessoas. É um teste para uma coisa, para uma publicidade, para um programa, sei lá, que você disputa com muita gente. Então, é isso, é uma área muito saturada. E para se manter dentro dessa área, assim, né, com o mínimo de sanidade mental, é um rolê, assim, né? Então, a gente tem que administrar muitas coisas ao mesmo tempo, mas é isso. Como você disse, está dando certo, tô aqui. Engraçado, você falou isso aí, o que me veio à cabeça foi assim, quando a gente era lá atrás, né, a gente era mais novo, sei lá, antes do primeiro emprego, é aquele friozinho na barriga que você tem para uma entrevista, para o seu primeiro emprego, a gente tem isso o tempo inteiro, né? Sim. É quando você muda de escola, você vai para uma outra escola que você não conhece ninguém, que aí você tem que começar do zero. E a gente, na vida adulta, tem que ter esse tipo de sentimento o tempo inteiro. Sim, exatamente. Você já é profissional, já é estabelecido, já tem um conhecimento sobre a sua capacidade, mas na hora que você vai para o próximo trabalho, aquele next ali te leva lá para trás de novo, Tá pequenininho sempre... de novo. É estranho isso, né? Sempre zerando, esse lance de sempre zerar ali é difícil. É isso que, essa instabilidade que é o que machuca um pouco mais, né? É o que machuca e é o que faz muita gente desistir, de fato, assim, né? Eu, como disse, assim, conheço grandíssimos artistas que hoje estão, sei lá, no mercado financeiro, Sim. na área do direito, na moda, enfim, em áreas distintas, por não saber lidar mesmo, por escolher, talvez, não lidar, não ter que lidar com isso. E é uma escolha. É a tal da resiliência, né? Você tem que ter uma força sobrenatural ali, porque essa sazonalidade, como você falou, da gente enquanto artista, tem aquele período do ano que não tem dia 5 e dia 20 que você recebe, né? Do mundo corporativo, né? Como dizem e tal. Tô de férias. A gente nem férias tem, né? Então não tem férias.
o pessoal tá descansando e você tá ali, né? Ralando, não tem muito jeito. E é isso, assim, eu acho que a resiliência e, assim, uma manutenção, ali cada um vai encontrar a forma de fazer isso, da sua saúde mental. Porque senão você enlouquece, né? Ou desiste, né? E desiste e vai pra outro, exatamente, né? Exatamente. E para além dessa questão, assim, só para trazer um outro ponto muito importante, essa questão sazonal do ano, assim, do mercado mesmo, como funcionar. Essa época do ano tem bastante trabalho, porque é uma época X do ano, sei lá, Natal. Mas tem também a questão de gestões, né? A questão política. Então, às vezes a gente enfrenta uma dificuldade ali que é de gestão. Sim. Essa gestão dificulta pra gente, né? E, inclusive, é o que a gente está vivendo atualmente, né? Um sucateamento absurdo. Né? A galera do teatro está enfrentando, assim, uma peleja das grandes agora, assim, né? E é isso, como aconteceu e como está acontecendo com a última edição do Fomento. A galera tá contando com isso. E aí, um direito que foi conquistado, né? Via edital e a galera contando com aquilo, com recurso. E não tem, assim, não foi pago... Ninguém responde. Frustração gigantesca, absurda, né? Como que continua? O continuar, né? Aí entra naquilo que você estava falando no começo, né? Parece que é mais um filtrozinho para escoar e tem gente que vai falar, pô, não dá, cara, não dá, né? Porque você tem que pagar contas, tem que comer, você tem que, enfim. Problemas. Pri, você participa de inúmeros comerciais televisivos de empresas grandes e tal. Isso reflete nas oportunidades enquanto atriz para o teatro, até mesmo para outros trabalhos na televisão, ou não? Pro teatro não faz diferença alguma, assim. Tá. Mas o contrário, sim, né? Eu ser uma atriz de teatro, uma artista de teatro, faz muita diferença quando eu tô nesses espaços. Ah, legal. Porque é isso, a gente tem uma capacidade de se adaptar muito rapidamente, né? Às vezes você recebe um briefing lá do negócio, é assim, sua personagem é essa, mas chega para gravar, as coisas mudam muito rapidamente. E aí você ter esse timing do teatro, né? Esse domínio, né? Que o teatro dá pra gente, ajuda muito. Mas o contrário, não, assim. Entendi. É uma resposta rápida que você consegue ter ali, né? De acordo com a necessidade do job ali. Você entrega, você fala, bom, sim, consigo entregar. É o que o teatro te ofereceu, né? Exatamente. Muito legal, muito legal. Ô Pri, na sua mini biografia você fala de uma certa inquietação artística, né? O que é essa inquietação que te move e como ela se manifesta no seu dia a dia, no cotidiano? Cara, eu acho que tem muito a ver com a questão social, assim, tanto pelo fato de eu ser uma artista oriunda de projeto social, né? O meu primeiro contato com o teatro foi em projeto social, e aí depois fui, né, trabalhei em muitos projetos sociais enquanto arte educadora. Então, tá porosa, tá sensível, se deixar afetar pelas coisas que acontecem no mundo, automaticamente me deixam inquieta artisticamente, porque é isso, assim, você tenta encontrar meios de expressar sua indignação, sua revolta, né, o grito que muitas vezes a gente não pode dar, a gente leva para o palco, leva para as nossas criações, para os nossos processos. Então, acho que vem daí muito, assim, essa inquietação, sabe? E essa vontade mesmo de experimentar, de passar por linguagens diferentes, de trabalhar com pessoas diferentes, né? Eu acho que isso me motiva bastante, me move muito, assim, no meu dia a dia. E procuro continuar, espero continuar podendo fazer isso, assim, né? Experimentar muita coisa, passar por muitos lugares e gritar muito, expressar muito em diversos palcos. E como eu disse, que eu ainda tenho planos, né, em sets de filmagem, para poder compartilhar aí essa minha inquietação, tanto com meus colegas quanto com o público. Atenção, cineastas de todo o Brasil, estamos diante de uma atriz incrível, Priscila Rosa. Ô Pri, você falou de arte, que você é arte educadora, né? Você
Conta pra gente qual foi o momento mais marcante em que você viu a arte e a educação transformar alguém, ou alguma cena que você tenha presenciado com a arte e educação, porque a gente estava falando lá atrás das crianças na escola. É muito importante ter esse contato, né? E aí quando você vê ali, você fala, olha isso, porque faz parte do desenvolvimento, né? Isso aí, né? A arte, a educação, tá colada ali, né? Tem alguma coisa? Em diversos momentos, assim. Mas assim que você me perguntou, me veio à cabeça a imagem de uma menininha que ela era muito tímida, assim, né? Eu acho que ela deve continuar ainda a ser tímida, mas não é mais uma menininha. O tempo passa, né? E ela queria muito fazer uma personagem lá que era meio que a protagonista, assim, mas chegava nos ensaios, ela não bancava, não rendia, não conseguia, até que ela desistiu, a gente precisou substituir. E no dia da apresentação, que era um momento de confraternização com as famílias e tal, a menina que pegou a personagem não foi. Faltou, deixou todo mundo na mão. E aí, a tímida virou e falou, eu vou tentar. E aí, quando a mãe dela não sabia, né, porque já tinha falado, mãe, não vou fazer tal, essa personagem, vou fazer outra coisa. Quando ela entrou em cena, que ela era a principal, e ali ela bancou, acho que ela entendeu que, né, a responsa realmente era dela, e ela fez, ela conseguiu superar, né, a vergonha, as dificuldades ali, e a mãe assistindo, nossa, a mãe veio a lágrimas, nossa, assim. Que legal, hein? Que situação deve ter sido, Foi lindo, assim. E para além disso também, questões assim de você ver, presenciar momentos de autoaceitação, deles irem desenvolvendo consciência de várias coisas, assim, né? Das suas potencialidades, superando suas dificuldades. Meninos, assim, que muitas vezes a gente sabe que teriam poucas opções, né, de vida mesmo, né, possibilidades de escolha, pouquíssimas possibilidades, a partir do contato com o teatro, com a arte, começar a vislumbrar outras coisas, sabe, e aí você vê aí que você fala que, cara, realmente a arte, ela tem esse poder, de transformar, de ampliar as possibilidades para cada um deles, assim. Eu sou muito suspeita para falar, porque, como eu disse, eu venho, né, desse sistema de educação social, conheci a arte, né, comecei a dar os meus primeiros passos aí nessa trajetória a partir de um projeto social. Então, eu sou a prova viva de que muda mesmo, sabe? Que transforma. E a gente precisava muito, assim, para ontem, que todo mundo tivesse essa consciência, sabe? De que essas ações sociais, culturais, se ampliassem cada vez mais, as pessoas tivessem acesso, porque, de fato, faz uma diferença absurda na vida das pessoas. Porque vale o investimento, vale. Cada centavo. Prezada Priscila Rosa, como fonte de inspiração para quem estiver nos ouvindo ou assistindo, fale para essa câmera qual é o caminho. Qual é o caminho? Eu acho que o caminho é continuar. Acho que tem a ver com o que a gente estava falando, assim, né? Acho que o caminho é persistir, continuar batendo nas portas. Se as portas não se abrirem, a gente se unir para derrubá-las, porta após porta. E eu acho que é isso, assim, o caminho é continuar, é insistir mesmo, é persistir. E, claro, a gente tem que, né, se preservar em alguns momentos, de algumas coisas. Eu hoje falei bastante sobre a questão de saúde mental, porque, né, eu venho, por conta dessa questão toda que a gente tem passado na cultura, né, eu presenciei diversos amigos, diversos artistas tendo questões muito sérias, assim, né, nesse aspecto. Então, acho que quando eu falo que a gente precisa insistir, continuar, mas se preservando, acho que é nesse lugar, assim, né? Sim. Mas acho que o caminho é esse, o caminho se faz caminhando, então continuar. É não parar. É isso aí. Pri, eu quero te agradecer pela participação, foi incrível. Fique à vontade para se despedir da nossa audiência também. Já acabou, gente. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. Acho que fica o convite também para quem está aí nos assistindo, para me seguir nas redes sociais, para a gente fazer essa conexão. Estou lá como Pri Rosa.
Tem o Projeto Crioulos, @Projeto Crioulos, o Grupo Trapo, onde, né, eu fiz a minha morada artística por muitos anos e estou sempre por ali, fazendo uma coisinha ou outra. Então, seguindo essas páginas, a gente vai estar conectado. E é isso, incentivem os pequenos e grandes artistas que vocês conhecem. Bora continuar caminhando. Acompanhem, vou repetir aqui os 9 que perdemos, que foi o que eu falei do massacre de Paraisópolis, que eu tive, assim, a honra de conhecer o pessoal e agregar essa luta a partir da última peça que eu fiz, né, do Projeto Crioulos. E acho que é isso, gente. Muitíssimo obrigada por nos ouvir, por nos assistir, estarem aqui com a gente. E até uma próxima. Tá sempre convidada, será sempre uma convidada. Esse foi o programa Arteculando e você esteve comigo aqui na Rádio Alvarenga TV e afiliados falando sobre articulação cultural. Como o YouTube está em alta, quero convidá-los a acessar o canal do YouTube @alvarenga.tv e se você não assistiu aos outros episódios, deixo uma grande sugestão, o episódio de número 20 com a mestra e querida Priscila Machado, a chará dela, da charada Priscila Machado, onde ela fala da importância de dar suporte aos artistas independentes na construção de suas artes, não apenas na contratação. Confere lá que é muito legal, muito legal. E aí, como eu sempre digo, como tudo é muita coisa, é só isso. Magnatas cheiram ouro, vestidos em cetim, e o mendigo pede esmola sentado no jardim. Bactérias se procriam na água de beber, violência, fome, guerra e miséria. Violência, fome, guerra e miséria, como rosas pálidas, como rosas pálidas, penduradas no jardim. Rosas pálidas, como rosas pálidas, penduradas no jardim. Não é preciso estar distante, basta entender. Se o mendigo pede esmola, pede pra viver. Se você somar 1, 2, 3, 4 ou 5 mil, o finito é inevitável também pra você. O finito é inevitável também pra você. Como rosas pálidas, como rosas pálidas, penduradas no jardim. Como rosas pálidas, como rosas pálidas, penduradas no jardim. Como rosas pálidas, penduradas no jardim. Como rosas pálidas, como rosas pálidas, como rosas pálidas.